Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William, trabalho com a disciplina de Geografia aqui no Colégio Positivo Master em Ponta Grossa. Hoje eu preparei um material para que a gente possa revisar aí os conteúdos que foram discutidos no decorrer desta semana. Para isso eu peço que você pegue seu material e juntos nós vamos até a página 29 para fazer uma revisão aí do que foi trabalhado. Então, oitavo ano. O que no oitavo ano nós estamos trabalhando? Dois continentes. Quais são eles? América e África. Ao trabalharmos esses dois continentes, um dos primeiros conteúdos aí que nós discutimos foi referente ao processo de colonização, tanto da América assim como da África. Nesta página, é possível, por meio dessa tabela, nós identificarmos os diferentes momentos, né, e assim como as características que se diferenciam do processo de colonização, tanto da América assim como da África. Em seguida, na próxima página, tem um mapa. Esse mapa ele tem como título América e África em relação à descolonização. O que é interessante nós identificarmos, né, neste mapa? São os anos em que o processo de independência ele ocorreu aí nesses países. E além do mais, quais foram as nações europeias responsáveis, né, pela colonização. Se a gente for identificar por meio da legenda, exemplo em alaranjado, nós temos o Reino Unido. O Reino Unido ele foi responsável por colonizar tanto quem? Exemplo, tanto o Canadá, assim como os Estados Unidos, que estão situados aí na América do Norte. Notem que os Estados Unidos eles realizaram o processo de independência em 1776, já o Canadá em 1867. Em relação ao Brasil, veja que o Brasil, de acordo com a legenda, ele foi colonizado por Portugal, sendo que o seu processo de independência ocorreu aí em 1822. Também, né, são abordados, né, diversos países aí africanos, como é o caso, por exemplo, ali de Moçambique, que teve esse processo de independência, né, bem mais tardio do que o nosso, que ocorreu em 1975. Em seguida, né, na próxima página, nós identificamos conexões étnicas e culturais. Nessas conexões étnicas e culturais, até o professor Tiago já comentou com vocês a respeito aí de algumas danças, de algumas músicas, né, que foram trazidas aqui, né, para o continente americano, né, vindas aí da população afro. O exemplo hip hop, o exemplo também aí da capoeira. Dando sequência, lá na página 33, a gente identifica as principais características demográficas da América. Lembrando que demografia é a área do conhecimento responsável pelo estudo da população. Então, o que nós trabalhamos? Nós vimos sobre a distribuição dessa população pelo território, identificando quais são os locais em que há o maior povoamento, tanto da América quanto da África, assim locais que vão concentrar menos pessoas. Professor, quais são esses locais, né, que concentraram menos pessoas? Geralmente são aquelas áreas que nós vamos encontrar os desertos, as montanhas, locais em que você tem baixa disponibilidade hídrica ou que as temperaturas elas são extremamente baixas ou extremamente altas. Então são áreas que não vão favorecer o processo de ocupação. Já se identificarmos o exemplo aqui, né, da América, né, principalmente Brasil, notamos que o maior povoamento ele ocorre justamente próximo ao litoral, devido ao processo de colonização. Então o Brasil ele foi colonizado da região litorânea para o interior, e isso remete a uma maior ocupação de pessoas aí próximo ao nosso litoral. Falando de população, nós vamos identificar tanto, né, da América, assim como da África, um gráfico. Esse gráfico, como nós sabemos, se chama pirâmide etária ou pirâmide de idades. Nele é dividido em três grupos. Então nós temos a base da pirâmide, representando a população que
no caso aí das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Aí no corpo da pirâmide, que é a porção intermediária, nós vamos identificar os adultos e no ápice nós temos os idosos. Então, países que possuem a base larga indicam que não possuem um bom nível de desenvolvimento econômico. Já países com a base mais estreita, uma maior concentração de adultos, que está concentrado no meio da pirâmide e no seu ápice, a gente vai ver também uma porção significativa de pessoas representando uma boa qualidade de vida dessa população, já representam países com maior nível aí de desenvolvimento social, e econômico. Então, foi trabalhado tanto do continente americano, assim também é possível nós observarmos lá na página 39 do continente africano. Então, a gente consegue estabelecer aí essas comparações, dessas pirâmides etárias. Para que a gente possa, agora, a fim de fixarmos aí esse conteúdo, que foi trabalhado, lá no material, na página 40, nós temos 4 questões. E essas 4 questões eu quero resolvê-las agora com você. Então, lá na primeira questão, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Na primeira alternativa, na primeira questão, nós temos: a colonização por países europeus impôs seus idiomas sobre populações que falavam línguas nativas. Por isso, atualmente, nesses países se fala unicamente línguas de origem europeia. Essa alternativa ela é falsa, gente. Professor, por que ela é falsa? Vejam que, na maioria desses países, a gente vai perceber que as línguas que são faladas, elas descendem lá dos povos europeus, como é o caso do Brasil. Porque no Brasil a gente fala o português. Por quê? Porque nós somos colonizados pelos portugueses. Mas nós não podemos esquecer que a gente também tem muitas línguas nativas, dentre as quais nós citamos aí o Guarani. Então, por isso que ela é falsa. Em seguida, o Guarani é uma língua indígena que não existe no Brasil. Não esqueçam, muitas das palavras que nós falamos aí no nosso dia a dia, elas descendem, no caso ali, do Tupi-Guarani. Então, essa língua, ela permanece sim no Brasil. Não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, como é o caso do Paraguai. Na terceira alternativa, o colonialismo se deu de forma distinta na África e na América. Nesta última ocorreu primeira e teve uma duração maior. Professor, onde que eu posso encontrar essa informação? Lembra lá naquela tabela que eu havia comentado com vocês? Que está lá na página 29, que compara tanto a América quanto a África. Naquela tabela é possível nós identificarmos que o processo de colonização da América ele ocorreu de maneira muito maior, ou seja, teve maior tempo, sendo que os auges ocorrem entre os séculos XV até o XIX. Já na África é um processo mais recente, que vão ali desde o século XIX até o século XX, que ocorre quando ocorre o auge aí do processo de colonização. Posteriormente, em razão dos fluxos populacionais históricos entre a América e a África, ambos os países apresentam populações diversificadas, e que influenciaram mutuamente, embora seja mais visível e difundida a influência africana na América que o contrário. Sim, gente. Tanto a América quanto a África, a gente percebe influências da população americana na África, assim como da africana aqui na América. Mas é bem mais notável, a gente consegue identificar muito mais a população africana, essa influência aqui no continente no qual nós vivemos. E por último, a classificação dos países americanos e africanos quando o índice de paz global comprova que países ricos e com alto IDH são necessariamente mais pacíficos. Isso não é uma verdade. O exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país com IDH muito elevado, no entanto, se a gente for ver o seu índice de paz global, ele não é bem representativo, visto que os Estados Unidos aí sempre estão envolvidos em conflitos armados em várias partes do mundo, como é o caso do Oriente Médio. Por isso que a última questão ela é incorreta. Segunda questão, observe o mapa linguístico de Moçambique e compare-o com o mapa da página 25.
Em seguida, escreva uma análise sobre a diversidade linguística desse país e qual a sua relação com o mapa de abertura do capítulo. Lá no mapa da abertura do capítulo, na página 25, o que você vai perceber? Que nós temos o exemplo de Moçambique, que é esse país, que ele é banhado aqui pelo oceano, no caso Índico. Moçambique, gente, de acordo com a legenda, vai apresentar uma elevada diversidade de idiomas. Professor, será que eu consigo comprovar essa informação com outro mapa? Sim. Notem que nesse mapa aqui, ó, é possível nós fazermos a contagem por meio da legenda de cerca de 21 idiomas que são falados aí nesse país. Por isso que, né, a gente consegue estabelecer essa relação. Então, é possível sim nós compararmos os dois, estabelecermos as relações e chegarmos à conclusão que existe sim uma grande diversidade linguística nesse país africano. Em seguida, questão 3. Leia o trecho a seguir do historiador Zanata Loures sobre a população da América Latina. Para ele, esta constitui um intrigante mosaico humano que favorece a unidade na medida em que se torna uma miscigenação étnica e cultural, capaz de gerar um conjunto humano novo e original, mestiço por natureza. Em seguida, escreva nas linhas abaixo como a formação da população americana justifica a afirmação do autor. Gente, o que é possível nós analisarmos aqui? Nós vivemos na América, especificamente na América Latina. Esse subcontinente, ele possui uma grande diversidade linguística, tem muita diversidade étnica, e isso está relacionado a esse processo de miscigenação, ou seja, da mistura, né, dessas diferentes etnias que compõem a formação desse povo. Então, a gente pode completar lá, ó, devido à diversidade de povos, que aqui houve nessa miscigenação, né, dos países aqui da América Latina, tanto negros, índios, né, e exemplo dos imigrantes, né, que aqui chegaram, o exemplo aí dos europeus. E para nós finalizarmos as nossas atividades, lá na 4, observe a pirâmide etária do Brasil e analise-a. E em seguida responde. Então a gente tem uma pirâmide etária, exemplo aqui do nosso país, né, lembrando, base, a gente percebe a população mais jovem. Em seguida, né, no meio da pirâmide, o corpo da pirâmide tem a população aí dos adultos e no ápice a população idosa. Então, lá na questão A, qual das pirâmides etárias expostas na página 35 se parece com a brasileira? Então, se a gente for ver lá na página 35, a gente tem 4 pirâmides etárias. Essas 4 pirâmides etárias aqui são de países da América. Então, se a gente for comparar, a pirâmide que mais se aproxima do Brasil é a pirâmide aí do México, tá bom? Ou seja, né, é a pirâmide que vai ter a base, né, não tão estreita quanto do Canadá, mas não tão larga quanto do Haiti e da Bolívia. No entanto, é a pirâmide que a gente vai notar uma maior concentração da população aí de adultos, sendo que a população idosa, né, ela não é tão representativa quanto do Canadá, né, e ela se aproxima mais aí do México. Tudo bem? Então, fechamos essa questão. E lá na questão B, qual das pirâmides etárias expostas na página 39 se parece mais com a brasileira? Na página 39, nós vamos perceber que são pirâmides etárias africanas, de todos os países africanos. O país da África que mais se parece com o Brasil, se nós formos comparar, é o exemplo da Tunísia. Então, a Tunísia, a gente nota que há um predomínio da população aí de adultos, sendo que sua base, né, aos poucos, ela tem se tornado cada vez menos representativa, ou seja, ela vem reduzindo. No entanto, notamos uma forte, é que não forte, né, mas assim, aos poucos, né, se a gente for comparar com os outros países, uma presença maior aí da população de idosos. Então, o Brasil parece mais com a população, no caso com a pirâmide etária da Tunísia. E por último, né, para nós encerrarmos aí as questões, lá na letra C.
O perfil etário do país é típico de países com nível muito alto de IDH, de nível mais baixo ou intermediário, que vai de alto a médio. Então, o Brasil ele é um país com IDH que pode ser classificado como intermediário. O nosso IDH ele é elevado, nós estamos na 79ª posição, mas é um país aí que ainda ele tem muito a melhorar em relação a essa classificação do IDH. Então, classificado como intermediário. Bom, é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês, né, revisando esses conteúdos. Desejo aí ótimos estudos em casa, né, e que juntos, né, e em breve nós estaremos aí nas salas de aula, né, dos vários colégios aí do Positivo.